Glória a Deus. Boa noite, igreja. Glória ao Senhor Jesus. Coloco cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Boa noite àqueles, né, que estão aí, né, assistindo aí pelo Face, né, essa live. Deus nos abençoe a cada um dos ouvintes também nessa noite, bem? Estamos aqui iniciando este culto, né, de quarta-feira, culto de cura, de libertação, culto de restauração, de transformação, amém? Estamos aí nessa quarta-feira começando este culto. E eu queria, né, começar esse culto abrindo a palavra de Deus no livro de Salmo 106. Apenas alguns versículos, não vou ler tudo porque é muito grande, Salmo de número 106. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das suas muitas rebeliões. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará o seu louvor? Bem-aventurado os que observam o direito e o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Somente até aí. Amém? Glória a Deus. O título dessa leitura, né, diz, né, que Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das suas muitas rebeliões. Eu estava meditando na palavra do Senhor, né, quando o povo ali, né, foi tirado ali do Egito, mesmo eles vendo, né, o que Deus estava fazendo ali, a gente vê que eles murmuravam, eles reclamou, né, fez rebeliões contra Moisés. Então a gente vê que o ser humano, ele parece que ele nunca é satisfeito, né? Nunca fica satisfeito com aquilo que Deus faz. Mas aqui a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está nos chamando nesta noite para louvar o nome do Senhor. Louvar ao Senhor porque Ele é bom e a tua benignidade é para sempre. Então nós devemos, né, a todo minuto pedir perdão para Deus, porque Deus, ele não se alegra daqueles que murmuram, né? Aqueles que às vezes ficam só choramingando, reclamando, né? Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que fez os céus, a terra, o mar, um Deus que sonda o nosso coração, ele conhece todas as nossas necessidades. Mas muitas das vezes nós não suportamos, às vezes, coisas pequenas que estão vindo na nossa vida, vindo de encontro a cada um de nós. Às vezes nós não suportamos aquilo, achamos que aquilo é o fim, né? Achamos que aquilo é pesado, nós não conseguimos atravessar. E a palavra de Deus diz assim que Deus não permite nada na nossa vida que nós não possamos suportar. Se estamos passando por momentos difíceis, Deus sabe que nós vamos passar, porque nós não estamos sozinhos, bem? O Todo-Poderoso, ele está ao nosso lado. Como hoje é um culto de cura e libertação, eu gostaria, né, que essa palavra chegasse ao seu coração. Se você encontra, né, em momentos de dificuldade, às vezes de enfermidade, às vezes a tua enfermidade não é na carne, às vezes não a tua enfermidade não é aí no seu coração, no seu estômago, nos seus rins. Às vezes a enfermidade é na sua alma. Mas hoje é noite de cura também para a alma. Que você possa nessa noite, né, abrir o seu coração e confessar-se diante de Deus, rasgar o seu coração diante de Deus, porque Deus, ele está aqui nesta noite e ele está aí também para responder a sua oração, para ver o que você tem passado, o que você está passando. Talvez não é você, mas você está às vezes triste porque sabe que alguém está precisando de um milagre. Talvez você está triste porque sabe que alguém está precisando de uma libertação. E às vezes está no fundo do poço.
mas Deus, através da sua oração, Ele pode transformar vida, Ele pode mudar cativeiro, Ele pode curar desde o resfriado até o câncer. Não importa, para Ele não existe, né, enfermidades que Ele não possa curar. Então, nessa noite, se liga aí, fica ligadinho na palavra, nos louvores, que Deus Ele vai estar operando tanto aqui na minha vida, como na vida do pastor, como na vida de cada um de vocês nessa noite, no nome de Jesus. Depende de você, amém? Depende de você tomar posse da vitória, posse da bênção, olhar para o céu e falar: Senhor, eu quero ser curado, Senhor, eu quero ser liberto. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, meus erros, pelas vezes que murmurei contra Ti. O Senhor Ele está disposto a nos perdoar, para que nós possamos encontrar a nossa bênção. Amém? Esta noite, em nome de Jesus, vamos estar, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Vamos estar fazendo uma oração, no nome de Jesus, pedindo para o Espírito Santo de Deus ir nos visitar de uma forma especial, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na sua presença, Senhor, para ministrar este culto. Eu te convido, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo em cada coração nesta noite. Espírito Santo, seja bem-vindo para ministrar essa cura, para ministrar a libertação, a salvação, a transformação, a mudança de vida, porque só o Senhor pode fazer isso. Nós ministramos, nós oramos, porque nós cremos no poder do Senhor, mas quem faz a obra é o Senhor. A tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor abriu uma sepultura, o Senhor chamou Lázaro para fora. Nesta noite, em nome de Jesus, cura essa pessoa que está encontrando enfermo, ó Pai. Talvez desenganado pela medicina, ó Deus. Alcança essa vida, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar essa advogada, a qual falei nesta tarde, ó Pai. Alcança ela, meu Deus. Cura ela, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Toca no pulmão dela, toca, Senhor, no organismo dela. Em nome de Jesus, libera a cura para ela, Senhor, nesta noite. Senhor, eu coloco os hospitais, Senhor, na tua presença, coloco as autoridades, eu coloco a cada família, Senhor, a cada criança, a cada jovem. Senhor, visita este bairro, meu Pai, e que nesta noite o Senhor possa estar liberando, Senhor, uma bênção especial. Eu peço nesta noite, ó Deus, e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que o irmão Francisco, não sei, peraí, deixa eu te perguntar aqui, colocação na vida, que eu não falo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sou cantora, mas eu gosto de louvar o nome do Senhor, né? Se sair um pouquinho desafinado aqui, eu tenho certeza que vai chegar final do céu. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. É normal ou é? Não, normal. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória
a Deus. Aleluia, Jesus. Sua palavra, como Deus nós te seguimos. O mistério de sua glória, Cristo se revelou. Como esse nome é, ó, como esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, como esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, como esse nome é, nome de Jesus. No céu para buscá-lo, ele o nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso é, amor maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Amor maravilhoso é, maior que tudo ele é. Amor maravilhoso é o nome de Jesus. Amor maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, toda glória, ressuscitaste está. És invencível, inabalável, hoje é pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que nem palavra, hoje é pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Este nome é poderoso, amém, irmãos? E é este nome que nós invocamos hoje para a cura, para a libertação, amém? Vamos estar louvando a Deus com alguns da harpa, algum não, mas um da harpa, né? Que é o 212. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hino da harpa, número 212. Os guerreiros se preparam, amém? Nós devemos preparar, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está sempre preparado, né? Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos, marchas em luta, certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance entrevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a perigar. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressas, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e a peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo quando as lutas se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja
se remida. Mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo quando as lutas se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade que eu estou tendo essa primeira parte aqui, mas eu gostaria nessa noite estar dando uma oportunidade para a nossa Beatriz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje eu vou estar contando um testemunho e deixando um versículo, amém? Na próxima oportunidade eu vou. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3. Amém. Glória a Deus. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E usando esse versículo, eu vou contar o meu testemunho. Eu saí do meu emprego, né? E depois que eu saí, eu tive que resolver uns papéis. E a hora que eu saí, estava tudo bem para mim resolver. Só que aí, quando eu comecei a resolver, começou a vir os empecilhos. Só que aí, eu peguei, fui lá, falaram para mim que não, Beatriz, você tem que voltar e arrumar os papéis. Parecia que era muito difícil. Eu voltei, arrumei os papéis e isso estava complicado. Aí eu voltei e ia levar os papéis lá. Aí eu estava em casa, olhando, né, os vídeos e passou uma pregação. E nesse vídeo a pastora falou assim: olha, Deus me manda falar assim para uma pessoa que está ouvindo esse vídeo. Você tem algo para resolver que está enrolado, mas você vai receber a ligação e vai falar para você que está pronto. Só que você vai lá e não vai dar certo de novo. Só que não desanima, porque Deus está nessa batalha e Ele fala para você que você vai voltar e vai conseguir. E foi assim que aconteceu. Eu vim, peguei os papéis, levei lá, falaram para mim assim: não, Beatriz, eu não vou conseguir resolver aqui para você, porque você resolveu em outro lugar. Aí eu falei: tá bom. Fui lá também, mesmo eu morando em outra cidade, falaram assim: não, você tem que agendar. Aí voltei para casa e agendei e voltei lá. Aí quando eu cheguei lá, o moço pegou, foi olhar meus papéis para entrada e falou assim para mim assim: e eu falei assim, esse aí é uma coisa boa, né? Em nome de Jesus. Ele falou assim: olha, você acredita que eu ia te dar uma notícia ruim, mas não é tua, é de uma outra pessoa aqui que eu estava vendo e achei que era sua, ainda bem que eu não te falei. Aí eu falei: glória a Deus, amém. Aí eu falei para ele assim: vai dar certo, em nome de Jesus, eu creio que eu saio daqui hoje com esse negócio resolvido. E lá ele ficou lá no computador arrumando. Aí falou para mim assim: olha, não é que deu mesmo? E é tão difícil quando acontece isso. Quando acontece isso, nossa, demora um tempão. E nisso eu já tinha esperado
50 dias já. Vou fazer 50 dias que eu estava esperando. Aí eu falei para ele assim, sabe o que é, moço? É Deus na minha vida. Isso daí pode parecer difícil, mas é Deus que fez. Ele falou assim, normalmente isso daqui não acontece. Eu falei para ele assim, mas quando Deus faz, acontece, né? Eu falei para ele assim, qual que é o nome do senhor? Aí ele me deu o nome dele, eu falei para ele assim, eu vou orar pela tua vida, por você ter me ajudado. Aí, o que eu aprendi aqui? Desde o dia que falaram para mim assim, Beatriz, não deu certo. Não, eu falei assim, vai dar certo. Eu tenho fé, eu creio que vai dar certo. As pessoas falam para mim assim, nossa, Beatriz, está demorando. Coitada de você está precisando. Eu falo, não, mas vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo. E nisso eu fui em Eclesiastes 3. E fiquei em Eclesiastes 3 o tempo todo. Não reclamei nem um minuto. Pedindo para Deus não me deixa reclamar. Eu continuei assim, firme, orando, crendo e só glorificando o seu nome, mesmo estando demorando, glorificando o seu nome. A gente tem que glorificar também quando algo não dá certo, porque se o Senhor tá, vai dar certo. Aí quando eu voltei para contar para minha antiga patroa, que me ajudou muito, ela me ajudou muito, tudo que eu precisei ela me ajudou, ela falou assim, Beatriz, eu não sei como deu certo, porque a moça falou para mim também que, tava achando que não ia dar certo. Eu falei para ela que é a mesma coisa que eu falei para o moço lá. É Deus na minha vida. Quando Deus quer, nada atrapalha. Então, eu estou aqui contando meu testemunho para servir também, né, de incentivo para quem está ouvindo. Se algo estiver demorando, tenha paciência, tenha calma, pede para Deus manter sua calma. Continue orando, porque quando é Deus que faz, ninguém pode impedir. Amém? Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Muito obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu agradeço essa noite, em nome de Jesus. Eu agora quero estar passando já para o pastor, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, boa noite e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Mais uma noite de alegria, que nós vamos falar da palavra de Deus. Mais uma noite que haverá libertação, porque o culto é de libertação, e nós temos que crer que Deus tem propósito, e nós temos que crer que nós não estamos aqui por acaso, de jeito nenhum. Se nós estamos aqui reunidos, e também esse pessoal do Facebook sempre nos prestigiando, é porque Deus tem algo que nós precisamos apresentar, que Deus tem algo importante para que as nossas vidas sejam transformadas, sejam libertadas. E é muito importante isso. Mas antes, vocês sabem que eu sou um dos homens mais desafinados que conheço na terra, mas Deus não quer saber se é desafinado. Deus quer saber se saiu do coração. Então eu quero louvar um hino, eu não sei, acho que está na harpa também, que é o mover do Espírito, é da harpa também. E o que eu quero dizer com esse hino, que você que está aí precisando de uma libertação, você que está com a alma batida, às vezes pode estar num quarto fechado, querendo que apaguem as luzes, querendo que desligue tudo, ficar naquele silêncio, naquele escuro, você que está com essa tristeza, você que está com a esperança começando a escapar das tuas mãos, dentro desse louvor, vamos sentir o mover do Espírito Santo, vamos sentir o mover do Espírito na tua alma, e você terminou essa pregação, você que está abatido dessa maneira que eu relatei, depois você vai no Salmo 42, e você vai ver que Davi ensina você a olhar no espelho e reclamar com a sua alma. E aqui nesse louvor vai dizer que você tem muito valor, que o Espírito Santo tem valor, que o Espírito Santo está te valorizando, e não pense que você não é ninguém. Então vamos lá. 1, 2, 3. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior.
dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até conferido, inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Os maiores trabalhos que o diabo faz é querer derrubar a gente, é querer deixar a gente sem as esperanças. Por isso que eu gosto muito daquela passagem do Salmo 119, 116, que diz assim: sustenta-me com a sua palavra, porque ela vai me dar vida e não vai deixar ninguém roubar a nossa esperança. O diabo quer roubar a nossa esperança, mas não vai roubar. Queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir para o Pai que essa palavra seja determinada pelo Espírito Santo. Nós vamos falar com o tema sobre a libertação, mas da família. Nós vamos envolver maldição. Então não é fácil fazer essa pregação. Mas, Senhor, através do Teu Espírito, vai derramando sabedoria. A mim que vou pregar, vou estabelecer, vou explicar, vou explanar essa palavra, e também aqueles que estão nos ouvindo. Que cada um de nós tenha a capacidade de ouvir, de entender e fazer ela, na nossa vida, passar a ser uma prática. Se nós estávamos com medo da maldição, nós vamos aprender que nós não temos que ter medo, porque para tudo, para Deus, tudo tem saída, tudo é possível. E quando alguém vier com a conversa com nós vamos aprender o que vai ser dito hoje, através da palavra, e nós vamos saber ensinar aquelas pessoas que já estão assim desanimadas, que estão caídas, que querem achar que a vida não tem solução, porque isso já vem de família. Nós precisamos cuidar muito dentro da palavra de Deus. Por isso que cada um de nós, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que aprender o texto e o contratexto. Não adianta nós ler só aquele pedacinho e ficar só com aquilo e tirar conclusões antecipadas daquilo. E isso não vai nos levar à sabedoria e ao conhecimento. Mas, sobre o tema libertação da família, hoje nós vamos falar da libertação de maldição na família. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, primeiramente em Atos, capítulo 10, apenas o versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. O capítulo 10, irmãos, de Atos dos Apóstolos, é um capítulo que passa, dessa data em diante, passa-se a mostrar que Deus não faz acepção das pessoas. O capítulo 10 é aquele capítulo que o centurião Cornélio, que era um gentil, ele foi visitado por Pedro. E é onde foi derramado o Espírito Santo. Então, queridos
meus irmãos, vamos iniciar. A palavra de hoje vai estar no Velho Testamento, mas nós temos que fazer a introdução no capítulo Atos 10, no versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu gostaria que vocês repetissem, dizendo: Deus era com ele. E aqui está dizendo que Jesus andou fazendo bem e curando a todos. Todos os milagres de Jesus, se nós formos levantar aqui, estavam na família. Todos. Ah, mas de Lázaro, sim. Amigo de Lázaro e com os irmãos e as irmãs de Lázaro. O primeiro milagre de Jesus foi o casamento, família. Jesus nunca, nenhuma cura, nenhuma libertação, o Senhor Jesus Cristo deixou de ser família. E deixou de nos corrigir também. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo... Aliás, desculpa. Em João, capítulo 9, diz que Jesus ia andando, passando com os discípulos, e eis que estava ali sentado, um cego de nascença. Então, a gente tem que entender como era, aquele tempo, o entendimento. Jesus parou na frente daquele cego de nascença. E os discípulos de imediato perguntaram: mestre, quem pecou? Ele? A família? Os pais deles? As avós? Quem foi que pecou? E Jesus disse: não foi ele que pecou, nem os pais, mas isso que vocês estão vendo aí é para que seja glorificado o nome de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos entender isso aí. Muitas vezes nós precisamos voltar e ver hoje, o dia de hoje, como acontece com uma pessoa cega, como acontece com as pessoas, principalmente em cidade grande, em cadeira de roda, aquele semáforo que irrita a gente, que dá o vermelho, acho que dá uma meia hora só de vermelho, eles aproveitam e estão ali. Mas dificilmente você pega um mal-humorado. Tem aqueles que já é cativo naqueles lugares, mas estão sempre bem-humorados. Por que estão bem-humorados? Porque Deus dá a força que eles precisam. E se eles fossem olhar a situação deles, pedindo esmola, ainda sentado numa cadeira de roda, dependendo de tudo, como certo, mas fechar o olho um segundo, imaginar que é só vê escuridão, é coisa assustadora. Mas o nosso Deus, ele dá recompensa. Se você vê um cego hoje, o cego nada, o cego joga futebol. Se nós olhar o cego Bartimeu, filho de Timeu, se nós olhar aquele cego sentiu o cheiro da terra, da poeira, da marcha de Jesus. Ele ouviu as marchas e sentiu o cheiro da terra, porque enxergar não enxergava. Então, irmãos, dentro dessa abertura, eu quero dizer para os irmãos, se nós lermos o 44, que é depois que Pedro visitou Cornélio, e aí vem o Espírito Santo de Deus, nós podemos dizer que diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos os que reuniam, onde que eles estavam? Estavam numa casa, estavam numa família. Cornélio, quando o Espírito Santo de Deus mandou que buscasse Pedro,
ele sabia que Pedro ia vir, ele reuniu os parentes, reuniu toda a família, e lá eles receberam Pedro com a palavra de Deus. Foi aí que nasceu o encontro entre os gentios e os judeus. Porque eles não se davam, não se falavam. Mas, irmãos, vamos agora, dentro da palavra de Deus, abrimos as nossas Bíblias, Êxodo 20, capítulo 5 e 6. E vamos ler esta palavra, e depois nós vamos falar um pouco sobre a introdução, e depois nós vamos meditar nessa palavra. Tem essa palavra, Êxodo 20, 5 e 6, e tem o Deuteronômio 7, 12. Vamos prestar bem atenção e vamos prestar atenção no tema desta noite. Libertação das famílias sobre maldição. Então vamos ler devagarzinho, com calma. Versículo 5 de Êxodo 20. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Muito bem. Irmão, na hora de nós falarmos sobre essa palavra, se você ler só o versículo 5, e você vai fazer que nem a história que eu vou contar aqui, foi verdadeira, da mulher que chegou no pastor famoso. A mulher chegou no pastor que ela ia desistir de tudo, porque ela já vinha de famílias com maldição. E se nós pararmos a leitura aqui, nós começamos a ver as gerações. Porque aqui está dizendo até a quarta geração. Por isso que quando nós lemos os versículos, nós temos que ler o texto e o contratexto. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares, aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Vocês estão vendo? Como nós não podemos fixar nessa quarta geração? Mas tem mais. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 9. Vai um pouquinho para frente, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, o quinto livro de Moisés. Louvado seja Deus. Glorificado. Você que está em casa também, acompanha com o pastor, confere com o pastor. Há um grande desejo de nós entendermos a palavra de Deus. E quando nós estamos acompanhando a leitura, nós passamos a entender melhor, a compreender melhor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Pastor Mário, aonde você quer chegar com esse negócio de quarta geração? Aonde ele estava dizendo? Para os que não o amam, para os que não o respeitam, para aqueles que não obedecem, existe a maldição de quarta geração. Mas para aqueles que obedecem, ele diz aqui, até 1000 gerações. Então, de 400, nós já, para Deus, nós somos a 1000ª geração abençoada. É abençoada? Vamos ler de novo? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Você aí, diabo, que vive colocando coisa na cabeça das pessoas, você que
colocando Satanás, essa maldade, esse medo de 4 gerações maldiçoadas. Deus está dizendo que a misericórdia dele vai até 1000 gerações. Então nós não temos que ter medo, nós não temos que ter receio. Quantos pais têm como convicção que sua família tem ficado desnorteada, de perna pro ar, envolvido em droga, envolvido em prostituição, envolvido em separação, tudo que não presta. Aí começam, ao invés de pelo menos um da família buscar esta libertação, buscar a Deus, que a palavra de Deus é bem clara. Aqui começa com um, começa dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa de Deus. Então eles ficam naquela tentação, naquela conversa, que são há 4 gerações, e eles têm que engolir aquela maldição. Por isso que tem o relato aqui de uma mulher, ela chegou no pastor e chegou decidida, chegou quase botando o dedo no nariz do pastor. Pastor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu vou cair no mundo, mas por quê? O que está acontecendo? Não, eu desisto. Já batalhei muito, tentei na igreja, mas eu ficar bem lento, que são 4 gerações da minha família amaldiçoada. Não adianta. O meu avô foi não sei o quê, a minha tia está não sei aonde, o meu pai está não sei aonde, sabe? Estão todos perdidos. Mas você leu a Bíblia? Lê, pastor, lê a Bíblia. Aí, então lê a Bíblia. O que é que a Bíblia vai falar para você? Minha querida, lê para mim. Eu guardei esse capítulo, é Êxodo 25. Só que ela leu só o 5. O 5 está aqui, bem claro. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ela não leu o 6. Aí o pastor leu para ela o 6, o versículo 6. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O que acontece com nós é que nós não conseguimos entender e às vezes nós somos muito mal ensinados. Então, você vê uma família de perna pro ar, a família acha que tem que ser assim mesmo, porque está dentro do pacote das maldições das 4 gerações. O que seria 4 gerações? Filho, pai, avó, bisavó. Então você começa a olhar aí, tem família que vem com essa maldição. Mas não dá. O nosso Deus, ele já liberou. Ele trocou de 4 gerações para 1000 gerações. Está escrito aqui, no Deuteronômio 2:9. Por isso, que eu quero dizer para os irmãos, que nós não podemos ir na conversa de qualquer um. Nós devemos entender que quando eu li aqui em Atos 10, versículo 38, Jesus foi abençoando, foi curando. Por quê? Porque Deus estava com ele. Nós temos que se apegar. Uma pessoa dentro da família, ela vai ser escolhida. Ela vai ser uma pessoa que vai buscar o Senhor. E
tendo essa pessoa, uma única pessoa dentro da família, pode crer que um dia vai chegar. É promessa. Eu e a minha casa, por isso que eu digo sempre aqui quando nós estamos despedindo. Eu digo, aquele que deixou sua casa fechadinha, todos estão glorificando o nome do Senhor, levante as duas mãos e diga, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aquele que deixou ainda um lar encrencado, um lar adormecido, pessoas lá dentro revoltadas, mas você está na linha de frente, você foi escolhido, continue levantando as mãos e dizendo, eu e minha casa, um dia serviremos ao Senhor, porque são promessas de Deus. Essas promessas nós não podemos deixar elas escapar da nossa mão. Vamos falar um pouco de Êxodo 20, versículos 5 e 6. Vamos passar para vocês um entendimento melhor desses dois versículos. É um chamado a cada pai e mãe, no sentido de procurar desenvolver um bom estilo de vida. Isso aqui é um chamado, de acordo com a instrução divina contidas na Bíblia, para que seus filhos herdem boas tendências, para que seja uma bênção à sua família e para que seja uma bênção à comunidade e, por extensão, ao mundo. Nós carrega esse negócio de herança maldita. E nós temos que tirar isso daí. Nós temos que, da família, buscar Deus. Da família, e Deus está dando oportunidade. E essa pessoa tem que estar preparada, porque ele vai ser ele vai ser o chefe espiritual da família. Ele vai ser que não vai provar que geração de quarta geração, terceira geração, tudo isso o nosso Senhor Jesus Cristo já comprou com o seu sangue. No Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, Deus é fiel à sua aliança. É uma aliança de amor. Ele não nos abandonará. Ele está dizendo no Deuteronômio 7, 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que os amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus é fiel. E essa fidelidade de Deus, Ele é fiel à aliança que Ele propôs a nós. Ele não nos abandonará e nos trará melhor o que merecemos. Um pai amoroso trata um filho. Jamais um pai, o nosso Deus tão poderoso, tão bom, cheio de misericórdias renovadas, carregado de amor, ele vai deixar o filho dele passar por 4 gerações de sofrimento. Existiu isso? Existiu. Ninguém procurou. A pessoa só ficou, por exemplo, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, não leu, nem procurou obedecer o 6, ninguém pregou para eles, estão hoje aí de geração em geração, carregando que a família é amaldiçoada. E quantas famílias não tem assim? Eu sou pequenininho, mas quantas pessoas às vezes escrevem para mim e falam, olha, a minha mãe me amaldiçoou. A minha mãe me amaldiçoou desde pequenininho. E vai carregando aquilo. Sabe? Tem hora que me dá ódio da minha mãe. Também está entrando em mim. É maldição de família. Aí você lê o versículo. Vai lá, alguém lê para você, né? É isso mesmo. A sua família está amaldiçoada. Isso é uma geração. Você é 4 gerações. Aí vai ler o versículo 5.
não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou teu zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Leu aí, parou aí, você vai, não tem jeito, você vai fazer o que aquela mulher fez com o pastor. Olha, não tem jeito não. Chega, cansei. Porque a minha família é assim. Aí o pastor falou para você, não está lendo tudo. Leia o complemento, que você vai ver que não é assim como você está pensando. Aí, irmãos, a gente começa a olhar alguma coisa e ver que o que nós precisamos fazer é alguém da família vai ser levantado, porque tem aquela história que não adianta a gente falar que é a pessoa que foi chamada. Não é a pessoa, quer dizer, não é que a pessoa que veio por acaso, veio por conta, né? A pessoa fala muito, veio pela dor. Sim, a maioria de nós foi pela dor. Mas foi Jesus que abriu a porta. Por isso que ele disse, fui eu que te escolhi, não foi vós que me escolhesse. Então nós não somos o dono do nosso marido, não adianta. Mas Deus está levantando e sempre levantou, sempre levanta uma cabeça num lar, numa família, numa comunidade. O pessoal lá, nossa, está chegando agora. Quem foi levantado? A Messiane. Ela foi levantada. Ninguém mais. Nem sabia de nada. Mas aí ela começou. Ela foi escolhida. Ela é a responsável. No dia de amanhã, todos dizerem, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E esquecer esse negócio de geração, de maldição. Irmãos, como eu li para vocês o Salmo 10, o Atos 10, 38, e o Atos 10, 44, que veio o Espírito Santo e derramou sobre aquela família, sobre aquela reunião, eu quero ler sobre a família o Salmo 127, versículo 1. Vamos procurar com o pastor, é facinho de achar. 1, 2, 7, versículo 1. Olha aqui, ó, somente o versículo 1. Olha o que diz aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se nenhuma família tiver alguém que vier buscar, que for o cabeça, vai ficar. A maldição não ficaria. Porque se o Senhor não edificar a casa, tudo é o Senhor. Tudo da Bíblia nos ensina nós tirarmos eu. Provérbios nos ensina que os nossos sonhos, as nossas realizações, os nossos pensamentos, a nossa esperança, os nossos planejamentos, mas quem acaba realizando são os desígnios de Deus. Então nós temos que cuidar, nós temos que ficar atentos. Aí tem outra prova da Bíblia, que se nós olharmos lá em Números, o povo de Deus começou a murmurar tanto, mas tanto. Vocês sabem que nenhum deles entrava na terra prometida. Mas eles murmuraram tanto que o murmúrio deles durou 40 dias. E sabe o que Deus falou? De 40 dias de murmúrio, vai passar para 40 anos de peregrinação. E foi isso que Deus fez.
por causa do murmúrio. Mas dentro desse raciocínio, eu quero passar para os irmãos que a Bíblia também nos ensina que se o seu pai pecou, você não tem nada a ver com isso. Se você pecou, seu pai não tem nada a ver com isso. Inclusive na lei do homem, se o pai faleceu, você não tem que cobrar o filho. A lei de Moisés era complicada. Lembra aquela viúva que foi atrás de Eliseu e disse: Senhor, meu marido servia ao Senhor, trabalhava com o Senhor. E ele foi embora, ele faleceu. E querem levar meus filhos para que sejam pagos as dívidas. A partir do momento que esses 40 dias de murmúrio transformou-se em 40 anos, Deus quis mostrar e deixou escrito. Eu quero que vocês achem que nós vamos provar isso aí. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Ezequiel, vocês vão caminhando, Provérbios, vão andando lá para Isaías, Jeremias, aí já vem Ezequiel, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 2 e o 3. Aqui é uma prova que Deus deixou, depois daquelas, transformou em 40 dias de murmúrio, em 40 anos de peregrinação. Deus deixou esse aviso aqui, que aquela peregrinação virou um provérbio. O que é um provérbio? É um conto. Por isso que está escrito aqui, no capítulo 18 de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 e 3. Que pensais, vós, os que usais esta parábola, sobre a terra de Israel, dizendo, 2 pontos, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. 3, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que peca, esta morrerá. Então nós temos que deixar algumas coisas desse negócio de maldição. Nós temos que começar a pensar um pouco mais adiante. Claro, eu pedi uma oração para minha família, isso é outra coisa. Mas botar na cabeça que, não, mas eu pertenço a minha. Olha, a história da minha família começou com a minha bisavó. E dali veio e eu também faço parte do pacote. Estou na 4ª geração. E não é bem assim. Não é assim que nós temos que interpretar o conhecimento. Quando ele diz aqui que os pais chuparam uva, comeram uva verde, é a mesma coisa que você pegar uma manga verde, um caju verde, e moer ele nos dentes. Quando ele diz aqui embotar, perdeu o corte. Nós olharam no dicionário, o que é embotar? Embotar o que é? Botar o botão? Pregaram um botão na cabeça? Não. Embotaram os dentes e perdeu o corte. Isso aqui é um ditado que você que comeu a uva verde, é o seu dente que vai.
em bordoar. Não é o dedo do seu filho, ele não comeu. Se o filho comeu uva verde, manga verde, caju verde, sei lá, os dentes do filho é que vai se bordoar e não do pai. É isso que quer dizer esse provérbio. Ou seja, o pai não tem nada a ver com o pecado do filho, muito menos o filho tem a ver com o pecado do pai. Isso não quer dizer que o pai tem que deixar mal pecado, que o pai tem que ensinar o filho. É claro, isso não estamos discutindo isso. Que o filho tem que ser obediente ao pai. Isso não tem nada a ver com o assunto. O assunto de hoje é que se você comeu uva verde, ou seja, se você se lambuzou no pecado, se embrenhou no pecado, o seu filho não tem nada a ver com isso. E se o filho fez a mesma coisa, o pai não tem nada a ver com isso. Por isso que ele diz bem claro aqui no versículo 3: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Quer dizer, não converse sobre isso, não fale mais sobre isso. Eis que todas as almas são minhas, é de Deus. E a alma do pai, assim também a alma do filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça. Então, irmãos, o que nós aprendemos essa noite, num culto de libertação? Hoje nós estamos falando da libertação de maldição de família. E como é que eu resolvo isso? Buscando o Senhor Jesus Cristo. Sempre eu volto a dizer, Deus, o nosso Pai, o Filho, o Espírito Santo, cada um nas suas funções, tem por critério, a menina dos olhos de Deus é a família. Família é um projeto de Deus. Estamos derrubando, a família está se derrubando, tá. Mas Deus está de olho, porque é um projeto dele. É um projeto de Deus. Nós temos que ter paciência, nós que estamos na frente, procurar fazer que essas pessoas entendam, que elas não fiquem paradas, porque é muito fácil. Olha, eu vou desistir porque eu tentei aí, mas andei sabendo aí, veio para mim na Bíblia que do jeito que a avó conta, do jeito que a minha bisavó conta, tudo era uma maldição, uma atrás da outra. Um era pai de santo, outro era não sei o quê, outro andava de patuá, outro matou meia dúzia, outro. Então eu vou desistir, porque leram para mim que são 4 gerações de maldição. E aí começa essa busca para a desgraça, e não a busca da libertação. Também ainda tem muita gente ensinando errado. Muita gente falando, você precisa passar a levar um sal grosso aí, traga toda aquela família, vamos dar um banho de sal grosso aí, que a maldição vai embora. Aquelas pessoas que estão com isso na cabeça estão doentes. Eles estão esperando a hora deles, estão que nessa senhora chegar para o pastor e falar assim, eu não aguento mais, eu vou entrar nesse pessoal, tudo aí que não vale nada, eu também vou entrar. Eu não aguento tentar resolver, por causa que isso está escrito, é maldição. Não é bem assim. Então Deus está dizendo essa noite para nós, que nós temos possibilidade da nossa família, tenha ela na terceira, segunda geração,
nós temos possibilidade, através do Senhor Jesus Cristo, de sermos libertos. Nós não podemos tirar isso da cabeça. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus? Vamos pedir para Deus, vocês aí em casa também, feche os olhos. Vamos orar dentro dessa palavra de hoje. Senhor, Pai querido, eu preciso que a Tua presença gere mudanças e libertação na minha família, na minha casa. Eu não quero ficar com essa de maldição dentro de mim, Pai. Eu quero que o que foi lido hoje, que eu passe a praticar. Eu preciso da Tua presença na minha casa. A minha família precisa mudar. A minha família precisa se libertar. A minha família precisa crer, como está escrito, como Paulo diz para aquele carcereiro: tu e a tua casa servirás ao Senhor. Somente crê. Aquilo que Jesus disse para Jairo, somente crê. E vamos, com certeza, Senhor, o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai fortalecer aqueles que são cabeça das famílias. Fortaleça cada vez mais, Pai, para que ele seja forte. Ele vai ser o condutor. Ele é que vai trazer todos para a casa do Senhor. Ele é que vai apagar, através da ajuda do Teu Espírito, Senhor, essa imagem de maldição. Oh, Pai querido, Deus amado, vai derramando as Suas bênçãos, Pai. Vai dando força para aqueles que, como aquela mulher disse que ela não tinha mais força, que ela era a única que estava ainda tentando se remediar, e que ela ia cair junto. Oh, Pai, e quantos nós não temos aqui na terra, Senhor, vagando, às vezes conformado com essa maldição, Pai. Passa já, eu sou maldito já, eu sou da geração dos malditos, por isso eu vou beber, por isso eu vou fumar, por isso eu vou drogar, por isso eu vou prostituir. Oh, Senhor, põe a Tua mão. Põe a Tua mão em todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão passando aí na rua, ou os vizinhos, nós que estamos aqui dentro. Coloca a Tua mão, Pai, para que nós aprendamos de uma vez por todas, Pai, que o Senhor é o Senhor, e que tudo podemos com o Senhor, Pai. Nos ensina, nos fortalece, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Agora, irmãos, nós terminamos e vamos orar ali interceder nas fotos. Leninha, vem ajudar o pastor para nós interceder nas fotos. E aqueles que puderem, tragam peça de roupa, que nós temos certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que deixaram suas fotos aqui, é porque crê em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja Deus, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Ah, Deus de poder, Deus de misericórdia. Cada foto dessa está sendo representada, Pai. Se elas disseram aqui, se elas estão aqui, é porque eles creem, Pai. Eles creem que haverá libertação, Pai, de toda a família. Que cada um desses aqui passe a ser o cabeça da família, Pai. Os dizimistas, o trabalho de evangelização, Pai, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação de cada uma delas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Agora, irmãos, nós vamos para a nossa casa e tenha uma noite abençoada. Que seja uma noite de bênção, uma noite de descanso. E amanhã um novo dia, quinta-feira, e eu convido vocês para domingo, lá no culto ao ar livre, domingo de Santa Ceia. À noite nós temos a Santa Ceia aqui,
E também convido vocês, no último domingo do mês, o pastor Nelson, nosso presidente, ele quer trazer uma palavra aqui para nós. Vamos se reunir, vamos ficar juntos e vamos glorificar o nosso Deus no último domingo do mês. Mas dentro dessa semana que se pinta, nós temos o segundo domingo do mês. Primeiramente, nós fazemos o culto ao ar livre. E segunda e à noite, nós fazemos o culto da Santa Ceia do Senhor. Pai, leve cada um para casa. Leve-nos coberto de bênção, Pai. Que esse ensinamento desta noite marque no nosso coração, Pai. Para que nós prove a qualquer um que nada, a nossa vida aqui não foi por acaso. E nós te agradecemos de todo o coração. Que seja, Senhor, mais um dia que venha aí abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, estejam com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.